galera, tudo bem com vocês? O assunto da nossa aula de hoje é coordenadas geográficas, né? São as coordenadas geográficas. Mas antes de falar dessas coordenadas, a gente precisa dominar assuntos anteriores, que são os assuntos de paralelos e meridianos, as linhas imaginárias do nosso planeta Terra, que compõem dois pontos muito importantes para as coordenadas geográficas, que são as latitudes e as longitudes, ok? Nós vamos dar uma revisada no que a gente viu na aula anterior sobre essas linhas imaginárias. Vamos entender hoje quais são os conceitos de latitude e longitude, o que são, né, esses dois pontos aí, esses dois conceitos, e vamos entender como que eles vão montar uma coordenada geográfica, beleza? Então, agora eu vou passar aqui para o computador, a gente vai ver algumas imagens aqui no computador nos slides, e eu vou falando para vocês, explicando, vão seguindo aí o mousezinho que eu vou mostrando para vocês cada coisinha que nós vamos ver na sequência, ok? Então vamos lá. Então aqui só para a gente recapitular o nosso assunto anterior sobre paralelos e meridianos, aquelas linhas imaginárias que dão a volta no planeta Terra. Então, os paralelos são aquelas linhas que estão deitadinhas, estão nas horizontais, na horizontal. E elas ajudam a gente a entender as distâncias entre norte e sul. Nós temos 5 paralelos no planeta Terra, né? São o Círculo Polar Norte, lá na região do Polo Norte, o Trópico de Câncer, a linha do Equador, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Sul. Essas 5 linhas imaginárias não estão ali à toa. Elas servem para nos mostrar o caminho do Sol no planeta Terra. São elas que vão delimitar as áreas que o Sol tem maior influência ou menor influência durante determinadas épocas do ano. No nosso planeta, as regiões mais aquecidas e mais iluminadas pelo Sol são as regiões que estão entre os dois trópicos, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, incluindo ali a região do Equador. Nós chamamos essa área de área tropical, região tropical. E quando a linha está muito próxima do Equador, nós já chamamos de área equatorial. Mas é uma área tropical também. As áreas que estão além dos trópicos são áreas que recebem durante o ano menos influência do Sol. Então, elas são áreas que são menos iluminadas e são mais frias também. É possível perceber que essas regiões acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio são um pouco mais frias, apresentam estações mais geladas durante o ano. E por fim, lá nas últimas regiões, nos polos, nós temos o Círculo Polar Norte e o Círculo Polar Sul, que são as áreas menos iluminadas pelo Sol. Elas vão estar sempre com temperaturas mais baixas e também com menos incidência dos raios solares. Então esses são os paralelos, são linhas que nunca se cruzam acompanhando a linha do Equador, sempre em volta da linha do Equador. Depois nós temos os meridianos, que são aquelas linhas verticais. Eles são linhas imaginárias traçadas em torno do nosso planeta e elas vão ser sempre linhas que estão dividindo o nosso planeta em graus de longitude, certo? Então, o meridiano de Greenwich é o nosso marco zero e ele vai dividir o nosso planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste, ou então ocidental e oriental. O oriental é o leste e o ocidental é o oeste. Então, à medida que a gente vai para o lado esquerdo do meridiano de Greenwich, nós estamos indo para oeste. E à medida que nós vamos para o lado direito, nós estamos indo para leste. Então, essa é a história dos meridianos. Agora, como que a gente determina as latitudes e as longitudes? Bom, basicamente é o seguinte. A latitude é a distância vertical em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então, a linha do Equador é o número zero, né? É o nosso grau zero de latitude, e tudo que for se afastando da linha do Equador vai ser de latitude um pouquinho maior. 1 grau, 2 graus, até os 90 graus. Por que 90 graus e não 180, né? Não 360, que é a volta da Terra inteira? Porque a gente considera a distância apenas entre norte e sul, de um polo ao outro. E isso dá só uma metadinha da volta da Terra, na verdade 25%, né? 25% para norte e 25% para sul. Metadinha só, não dá a volta no planeta inteiro, ok? Então, se nós estamos para baixo da linha do Equador, a nossa latitude é negativa. Nós estamos no hemisfério sul.
E se nós estamos acima do Equador, nós estamos numa latitude positiva, de 0,90 graus no hemisfério norte. Então, nós dividimos o nosso planeta Terra em 3 partes de latitude: a latitude baixa, média e alta. As baixas latitudes são pontos que se encontram entre a linha dos trópicos de Câncer e Capricórnio, basicamente de 0 até 27 graus. Por que 27 graus e não 30, como está arredondadinho aqui na nossa imagem? 27 graus porque é mais ou menos ali onde está a linha dos trópicos. Os trópicos não estão exatamente aos 30 graus, estão aos 27 graus. E por isso nós temos ali, essas são as latitudes baixas. Ali são as regiões que vão ter sempre mais incidência dos raios solares, portanto são mais aquecidas. Depois nós temos as médias latitudes. São as áreas que estão entre os 27 graus dos trópicos até mais ou menos 60 graus. Então são quase 30 graus, ali um pouquinho mais de 30 graus de latitudes médias, porque não está nem muito longe do Equador, mas também não está muito perto. E por fim, as altas latitudes, que são os pontos que ficam mais próximos dos polos do nosso planeta, entre os graus 60 e 90. Então essa é a curvatura que nós temos ali da nossa superfície, portanto, são 90 graus de curvatura de um polo até a linha do Equador. E assim se faz novamente até o outro polo, seja o norte ou o sul. Agora, a longitude, ao contrário da latitude, ela não é uma linha vertical. A longitude é uma distância horizontal na superfície da Terra. Pode ser medida através dos meridianos imaginários, que foram criados, seguindo os meridianos, o meridiano de Greenwich. Essa distância vai de 0 graus, que é o meridiano de Greenwich, até 180 graus. Então o meridiano de Greenwich ele recebeu esse nome, porque ele passa num bairro lá de Londres chamado Greenwich. Tem umas lendas ali sobre uma bruxa verde que vivia naquela região, que tinha uma floresta, mas isso aí não é nada confirmado, é só uma lenda, Mas é o meridiano da bruxa verde. Então, o meridiano de Greenwich, que é o marco zero do nosso planeta em questão de longitude, divide o planeta em hemisfério oeste e hemisfério leste, portanto, hemisfério ocidental e hemisfério oriental. E a partir do meridiano de Greenwich, para o lado esquerdo, nós temos longitudes oeste e para o lado direito nós temos longitudes leste. Esses 2 pontos de longitude e de latitude que a gente vai encontrar em qualquer região do nosso planeta formam as coordenadas geográficas, que são um sistema de localização que se considera os pontos de encontro entre os paralelos e os meridianos, que são imaginários dentro de um plano cartesiano. E é através dessas coordenadas que os GPS funcionam, os satélites mandam a referência ali da nossa localização através desse sistema de coordenadas. Todo lugar do nosso planeta, da superfície terrestre, possui uma coordenada própria. E uma coordenada geográfica é sempre composta pelos graus de latitude. Primeiro, a gente descobre se ele é norte ou sul. E depois, de longitude, a gente descobre se ele é leste ou oeste. Então, para montar uma coordenada geográfica, nós temos sempre, primeiro, aparecendo a latitude, se ele é no norte ou no sul. E depois a longitude, para a gente saber se ele é no leste ou no oeste. Ok? Então, eu separei aqui para vocês uma imagem, isso vai estar no anexo ali da aula de vocês, no Google Classroom. E tem um exemplo, veja que esse exemplo está na região aqui da Groenlândia. Então, neste nosso plano cartesiano, do nosso planisfério, tem o mapa mundi inteiro aqui, esse nosso exemplo está num ponto de encontro entre uma longitude e uma latitude, ou seja, entre um meridiano e um paralelo. Esse ponto de encontro ele vai ser basicamente aonde nós vamos encontrar a nossa coordenada geográfica. Reparem aqui, neste ponto pretinho que nós temos no nosso mapa do exemplo, ele está muito próximo da linha de 70 graus de latitude para norte. Latitude para norte. Então, eu diria que a minha latitude deste ponto é 70 graus norte.
E ele está numa longitude, essa distância aqui em azul, de 40 graus para oeste. Então, por isso que aqui no exemplo, a nossa coordenada geográfica fica 70 graus para norte e 40 graus para oeste. Este é o nome da nossa coordenada geográfica. Claro que existem mais detalhamentos, eu posso colocar uma coordenada super detalhada onde vai ter os minutos e os segundos daquela posição, mas isso já é muito complexo e não é utilizado por nós, meros mortais. Nós utilizaremos apenas quando a gente fosse traçar um plano de voo ou uma localização muito específica sobre algum ponto, né, nos exércitos, para lançar mísseis ou coisas assim, que eles utilizam bem essas coordenadas. A gente vai aqui, de uma forma mais didática, apenas entender se eles estão nos pontos de leste, oeste, norte ou sul e qual é o grau deles, ok? E eu tenho aqui mais 5 pontos que eu separei para vocês e vocês vão ter que encontrar esses pontos. Vocês vão anotar no caderno de vocês onde fica o ponto A, o B, o C, o D e o E. Eu quero que vocês escrevam para mim quais são as coordenadas geográficas desses 5 pontos, ok? É a tarefinha de vocês. Vocês vão escrever sempre a latitude na frente da longitude. Então, primeiro define se ele é no norte ou no sul e depois define se ele fica no leste ou oeste. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei aí esperando o comentário de vocês. Podem deixar o comentário aqui embaixo no vídeo. E é isso aí. Abraços e bons estudos para vocês.